Nós vamos introduzir o nosso bate-papo, né, com algumas considerações iniciais, né? Aí depois nós vamos partir para o ponto focal do nosso interesse, né? Adriano, é um prazer estar com você aqui na Rádio Falações do Web, né? Para começar, você pode nos contar um pouco sobre sua origem, né? Sobre a família, sobre como você chegou a essa posição, sua formação, de uma forma bem objetiva. Boa noite, ouvintes. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Agradeço aqui a oportunidade do Sanches de estar conversando, falando um pouco do meu trabalho, da minha profissão, e vamos ali à pergunta. Eu nasci aqui em São Luís, né? Filho de pai militar, professor, minha mãe também da educação, e eu de formação sou licenciado em História, né? E não sei se vai estar adentrando lá no que você já queria, eu posso entrar, né? Pode sim. Sou professor e escritor. O escritor veio primeiro do que o professor, né? Eu comecei a escrever para o jornal, na época que já é extinto, é o Estado do Maranhão, ainda no ano de 1998, né? E eu era um acadêmico do curso de História. E escrevi vários artigos para esse periódico. Ele foi extinto em 2021, mas eu escrevi para os principais jornais, que é o Estado do Maranhão, o Imparcial e o Jornal Pequeno. E os meus duas primeiras obras foram que chamo de ensaios, né? O estilo literário, que foi uma coletânea dos meus melhores artigos, chamado Meus Artigos Favoritos, volume 1, e tem o volume 2, que foi o primeiro lançado em 2015, e o segundo lançado em 2022. Fora isso, eu atuo nas escolas da rede pública aqui da nossa capital. Bacana. Você é um historiador, professor, escritor, como foi dito, né? Qual foi o momento ou experiência que o levou a escolher essas áreas de atuação? Certo. O momento que me levou a escolher, eu sempre gostei de coisas antigas. A antiguidade está na minha veia. Às vezes mamãe brinca comigo e diz: Adriano, tu tinha que casar com uma mulher de 80 anos. Porque ela brinca, né? Gosto de filmes antigos, gosto de séries antigas, músicas antigas, mas não é pelo fato de ser antigo, é pela qualidade. Eu acho que toda época tem suas vantagens e desvantagens. Hoje, no mundo moderno, nós temos a maravilha da medicina, dessa tecnologia toda. Eu teria que ir para um estúdio profissional, eu teria que, anos atrás, ter que ir para uma emissora de TV, e poucas pessoas tinham acesso a isso. Então, isso é uma maravilha do mundo moderno. A gente está aqui todo equipado, aqui nessa casa, com você. E o que eu acho bom da antiguidade é a cultura. Para ter um outro Shakespeare, imagina um Shakespeare, né? Beatles, Beethoven, né? Então eu amo, e teve uma série antiga que me marcou muito e me fez levar para esse rumo da história, que é a série Raízes. Esse mais velho do que eu deve lembrar, primeiro passou na Globo, eu já vi no SBT, que é a saga do Kunta Kinte, que era um africano que foi escravizado, trazido para os Estados Unidos, e mostra 7 gerações dele. E eu amei demais isso aí. Digo, não, eu enveredei pela história. E sempre gostei de me comunicar, de falar, conversar, o professor tem que ser comunicativo. Então, isso que me levou. Como você descreveria a sua trajetória acadêmica e profissional, né? Até agora, e quais foram os principais desafios e conquistas? Certo. Eu não segui carreira acadêmica porque eu me graduei. E é interessante a tua pergunta, que às vezes os amigos, colegas de profissão, me provocam. Porque, Adriano, tu gosta de escrever para o jornal, tu te expressa bem, tu devia entrar para um mestrado, para um doutorado. Mas pode parecer contraditório o que eu vou te dizer. Justamente o fato de eu gostar de ler e escrever, que tem me impedido, porque eu quero ler e escrever o que eu gosto. Eu quero entrar numa livraria, eu vejo um vídeo, vou fazer um artigo sobre isso. E aí tem mais a questão da vida familiar. Eu tenho um filho pequeno e pais, enfim. E acaba sobrando pouco tempo para poder se dedicar, mergulhar nessa questão acadêmica. Agora, as conquistas, olha, eu sou um profissional, toda profissão tem seus problemas, seus altos e baixos,
Mas eu acredito que a gente, quando vem para cá, Deus faz um planejamento. E Ele planejou que eu fosse para a docência. Teve vários projetos. Vou citar um que me marcou muito, para a função do tempo, foi eu na escola Manuel Beckmann, os 200 anos da independência do Brasil, que eu percebi que as autoridades a nível de Brasil não lembraram muito dessa data. E, infelizmente, o meu colega que trabalhava comigo na escola, professor também de História, havia falecido. Né? Foi em agosto, que a gente para setembro, ele faleceu em julho. E toda a equipe da época da escola, gestão, coordenação, me apoiaram e a gente fez algo interessante, né? Com palestras, levei professora da universidade para palestrar, exibi o filme que foi remasterizado. Eu deixo a sugestão para você, para as pessoas, Independência ou Morte, aquele de 1972, com Tarcísio Meira. Então, esse foi um momento que me marcou muito. E eu vou citar mais um, só porque é questão de tempo. Foi em 2022, eu já tinha 45 anos, mas teve um outro momento que foi uma conquista que eu achei que fiquei bem feliz. Foi em 2005, eu tinha 28 anos e nós tínhamos eu trabalhava no liceu, o diretor era uma pessoa bem rigorosa, e eu estava de férias e ele me ligou. Na época não tinha WhatsApp, me ligou, perguntou se eu estava em São Luís e eu disse que sim, né? Ele disse que gostaria de falar comigo no dia seguinte. Eu fiquei assim, meio preocupado, meu Deus, o diretor quer falar comigo. Dessa vez, né, seu horror, né? Período de férias. Aí, quando ele chegou lá, era o seguinte, tínhamos encerrado, né, o ano letivo, estava naquele recesso, não é bem férias, é recesso, que é 15 dias. Sim. E ele disse, professor Adriano, teve um grupo de alunos que vieram me procurar, eles já ex-alunos, né, terminaram o 3º ano, porque vai ter um concurso, né? E aqui na cidade, concurso público, e caiu lá a história do Maranhão, lá no edital, para eles estudarem. E esses alunos disseram que não tem condição de pagar um preparatório para estudar para o concurso. E eles quiseram saber o que a escola poderia fazer por eles, ajudar. Aí, na época, o liceu tinha muitas salas, né, 21, parece. E aí ele perguntou para os alunos, nós temos 4 professores de História, vocês têm preferência por algum? Eles disseram, professor Adriano. Aí eu fui, eles rodaram lá uma apostila, um material, e eu fiquei muito feliz, porque eu não tive que pedir silêncio, só foi quem queria mesmo. Então foram momentos de conquista, que eu acho que as pequenas coisas mexem no coração da gente. Às vezes o cara assim, eu comprei uma casa, assim, fui reconhecido, mas essas pequenas coisas eu acho que mexem o coração da gente. Com certeza. Nós estamos, aos queridos ouvintes que nos ouvem, que chegaram agora nesse momento para a audiência, quero dizer que nós estamos aqui com o professor Adriano Pinheiro Lopes, né? Escritor também e historiador. Adriano, nós vamos partir agora para o segundo momento já das perguntas ligadas mais à sua trajetória agora como escritor, definitivamente, né? Você já escreveu 2 livros, pelo que falou, né? Esse é o terceiro, né? O terceiro. E agora lançará o livro Morte, uma abordagem científica e espiritual. O que o inspirou a explorar esse tema tão complexo e profundo? Assim, então, vou voltar à minha fala anterior, que a gente diz assim, que há um planejamento lá eu acredito em Deus, na espiritualidade, aquela coisa toda. Então, o que acontece é o seguinte, eu sempre tive, assim, uma curiosidade em saber o que nos espera depois dessa passagem. Todos nós aqui estamos de passagem. Desde pequeno eu gostava muito, quando eu ia no cemitério, eu percorria e olhava aquelas sepulturas, às vezes umas com foto, eu ficava curioso para saber, gente, eu queria saber tanto o que nos espera do outro lado e ficava curioso saber quem foi aquela pessoa, que profissão ela teve, ela foi uma boa pessoa, uma má pessoa. Então eu tinha essa curiosidade. Hoje, tem uma coisa que eu fiquei sabendo já depois do livro, alguns cemitérios, não sei aqui no Brasil, parece que aqui no Brasil ou lá fora, eles têm um QR Code. E aí eles fazem uma sinopse de quem foi aquela pessoa que está ali, né? Então eu sempre tive essa curiosidade, né, de saber o que nos... E uma coisa que eu explorei aqui na introdução do meu livro é que o ser humano é o animal mais heterogêneo do globo. Você cria galinha do mesmo jeito que você cria em outros lugares, no sul, em outros países, porco, enfim. Mas, eu coloquei, a gente é muito diferente.
tem um alto, um baixo, um calvo que tem cabelo, um nervoso, um calmo, enfim, o sisudo, o brincalhão, o belo, o feio, o magro, o gordo, é totalmente diferente. Divergências políticas, um conservador, um revolucionário, uma pessoa humilde, aquele que é mais vaidoso, mas uma coisa é certo para todo mundo, acabou. Né? Vai lá, o corpo lá vai perecer, quer dizer, e aí o que eu questiono, será que acabou ou se acaba isso aqui, esse corpo físico aqui, que segundo Lavoisier nem isso acaba, se transforma. Então, o que a gente conhece como morte, iguala a todo mundo. Então, eu digo, bom, é um tema importante, porque é o que espera a todos. E o que vem depois, aí eu vou dar a deixa para a próxima fala, é o que a gente vamos explorar nesse livro. Então, foi um tema que sempre me interessou e eu acredito ser um tema importante, porque espera a todo mundo tem esse mesmo destino. Bacana. Na verdade, o livro, né, eu tive a oportunidade de ler, né? O Adriano me passou ele com antecedência e eu tive a surpresa, viu, Adriano, de perceber que realmente ele vai induzindo a gente a uma curiosidade sobre as questões relativas à morte, não sobre a questão do cemitério que você falou, sobre a questão das lendas, né, que envolvem essa situação, né? Mas eu queria lhe perguntar também, como você equilibra a sua abordagem científica e espiritual ao escrever sobre a morte, certo? E na sequência, qual foi o maior desafio nesse processo? Eu vou começar pela última pergunta. Sim. O desafio é o seguinte, a princípio, você sabe, professor também, que a gente planeja algo, mas esse planejamento é flexível. Vai acontecendo coisas no desenrolar que vai fazendo a gente fazer ajustes ou até mesmo mudar um pouco a direção. Na verdade, embora eu já escreva para os jornais há 98 para cá, vai dar são 27 anos, né? 27 anos como escritor, eu, em termos gerais, sou ainda um anônimo, né? Não sou um famoso, um bambambam, né? E o que acontece? Eu queria fazer o livro como um organizador. Aqui no tocante, vocês podem ver, tem aqui na contracapa, foram 10 religiões, né? Sim. Eu vou aqui citá-las, né? A pagã, judaica, islâmica, católica, batista, adventista, igreja universal, espírita, religião chinesa e da Umbanda. Tá. A princípio, eu queria que todos os líderes religiosos dessas religiões que eu acabei de citar, que eles fizessem um artigo dando a sua visão. E a maior parte desses, quer dizer, todos que eu procurei, me receberam muito bem, me abraçaram, é legal, anotaram o meu contato, mas a maioria não me deu retorno. Teve 2 aqui, eu não vou deixar o spoiler, que é para que o leitor procure o livro e adquira, né? 2 aí me deram retorno. Isso, agora eu vou explicar o porquê. Uma obra envolve vários trabalhos, e aí tem a questão jurídica. A pessoa, quando você não conhece, para ela autorizar a publicação, tem que fazer uma ficha que foi feita por um amigo que é advogado, fez essa ficha. E nessa ficha, a pessoa que vai ceder a entrevista, o artigo, ele tem que autorizar. E nesse autorizar, tem uns dados pessoais como CPF, e chega assim um rapaz desconhecido, eu acho que eles ficam assim meio receosos. Então você tem que, eu chamo de lobby, né, que fala, né? A pessoa diz, olha, o Adriano é professor, conheço ele há muito tempo, tal. E foi o que eu consegui com algumas pessoas que constam aqui com a participação no trabalho. Então aí vem a questão da mudança do planejamento. Eu digo, olha, até meu pai disse também, sugeriu isso, eu vou ter que pesquisar. Então, 2 religiões, os líderes falaram, e as outras eu fui pesquisar. E teve pessoas que me ajudaram, amigos. Por exemplo, de uma determinada religião, eu fiz aqui a pesquisa, veja se está tudo certinho aí, amigo. Aí, tá ok. Então, aí eu fui colocando. Então, esses foram os desafios que eu tive que fazer, agora, teve muito... interessante, esse é só tipo uma curiosidade. Esse primeiro livro que eu escrevo, que eu não peguei livros físicos, e eu sou amante do livro físico, mas eu tive obras em PDF, pesquisa, basicamente tudo digital, né? Então, agora, como conciliar
como eu posso dizer, o lado espiritual com o lado científico. Então, é uma questão da gente ter, assim, de bom senso. Foram 10 religiões, eu peguei simplesmente a visão, porque a religião, ela já tem por objetivo levar essa palavra de consolo, de fé, de esperanças para os seus seguidores, né? Então, eu coloquei a visão das 10 religiões, pesquisei, aí é um trabalho de um professor de história, como você falou, um historiador, não fiz nenhuma espécie de julgamento. Ah, o Banda pensa assim, tá aqui é o Banda. O islamismo pensa assim, tá aqui. Não fiz nenhum tipo de crítica, análise, nada disso. Então, coloquei tal como é a visão. E o que acontece? Em relação à ciência, aí vem, eu não digo que é novidade, mas tem muitas pessoas que ainda não atentaram para isso. Aí eu levantei da ciência o que a ciência traz como esperança. Aí que é o ponto-chave. Por exemplo, as experiências de quase morte. Então, tem uma conclusão que eu achei interessante. As evidências, os indícios, levam a crer por muitos médicos. Aquele médico materialista que zombava da fé, hoje é uma minoria. A maioria estão espiritualizados. Teve uma, eu não sei se foi a médica que colocou numa entrevista que esse médico que zomba da fé já até um médico ultrapassado, né? Ou não sei se foi no outro trabalho que eu vi, mas aí o leitor vai se deparar com isso, um médico ultrapassado. Tá? Então, o que ocorre? Agora, qual a conclusão? Quando eu fui pesquisar na experiência quase morte, tem aqueles evidências, indícios que há uma vida no outro plano e tem muitas perguntas que não têm resposta. Então, eu coloquei assim, tem essas evidências, esses indícios e para aqueles que não acreditam na vida, que tem em outra dimensão, no mínimo tem que admitir que ainda tem muita pergunta sem resposta. Então, eles têm que pesquisar mais para esclarecer. Então, não tem essa de bater o martelo, acabou aqui. Então, isso já é um alento muito grande para as pessoas que perderam seus entes queridos e que vão, né, um dia, já estão um paciente terminal, já está a sua vida aqui terrena abreviada. Você falou que foi anteriormente para uma entrevista, né? E a pessoa perguntou inicialmente para você qual o objetivo do seu livro, né? Essa pergunta chegou agora para você também aqui, para você responder para a turma, né? E é o seguinte, além do qual o objetivo principal do seu livro, o que você espera que os leitores levem ou extraiam dele, né? Certo, então eu já respondi em parte, né, essa pergunta, porque assim, tu fizeste uma coisa assim, que depois quando eu vim para cá eu comecei a refletir. Tu disse assim, quando tu botou lá no início, né, na manchete que você faz aí, um anúncio, né, você botou que eu ia debater sobre a existência e não colocou o termo morte. Tem uma coisa, não sei se o Fábio sabe o termo, que quando se faz no YouTube, tem que se botar um tema que vai alavancar a audiência. Não sei se sabe como é esse tema, qual é esse termo que eles usam. Eu digo, rapaz, morte vai alavancar mais. Porém, aí eu vou entrar na tua resposta agora, na tua pergunta, também tem uma grande parcela que não gosta de ouvir falar disso aí. Não, muda de assunto. Não, eu tenho amigos, né? Não fala disso não. Pra lá. Né? Então, esse tema, ele aqui, ó, ele divide. A pessoa, não gosta de falar, tem medo de falar. Então, tem tudo isso, né, que divide. E aí vem o objetivo da minha obra. Desmistificar essa visão tenebrosa, sombria. Para que a gente vai ter esse pavor, se é o nosso destino? Então, vamos pesquisar, né? Segundo as religiões, segundo a ciência. Então, é levar uma mensagem de esperança, alento para aqueles que já estão com uma doença grave e também para aqueles que já perderam seus entes queridos. Agora, perguntou o que eu quero que o autor extraia. Isso. É justamente isso. Tem muitas coisas. Eu vou fazer pequenos spoilers, só que ele tem que ler. Por exemplo, eu fiz um artigo, e ele foi publicado no jornal, mas eu botei aqui depois, que era tá aqui, deixa eu ver aqui. Aqui tá o título, deixa eu ver aqui. Porque assim, um livro, ele tá
dividido no capítulo 1, que diz a história, o 2, o que diz a ciência, e o 3, o que diz a fé. Então tem a herança dos rituais do luto da era vitoriana. É uma pesquisadora muito séria do YouTube e ela então tem coisas que estão aqui presentes e aí essa curiosidade, não digo que seja mais importante, mas ela atrai o leitor, né? Eu costumo dizer assim, às vezes o aluno diz assim, para que a curiosidade se ela não vai cair o Enem? O aluno tem aquela coisa assim, é para a aula não ficar chata. É como se a mulher coloca uma maquiagem, né, uma coisa assim, né? Ou você bota um tempero na comida para não ficar, né? Então, para não ficar, não é o principal. Mas assim, nós herdamos muito. Eu vou fazer essa coisa assim, fora essa questão do alento que eu te falei, saber o porquê das coisas. Sou historiador, né? Por exemplo, as flores. Você já se perguntou, eu acho que você leu o livro, mas as flores. Lá na era vitoriana, fala-se da Rainha Vitória, do Reino Unido, né? Foi o segundo maior reinado depois da Elizabeth II. Então, as flores, porque assim, na época não havia carro, na época não havia avião, as pessoas demoravam muito para chegar até o velório e colocavam uma quantidade muito forte de arsênico e aí eles tinham um mau cheiro. E as flores foi para abafar o mau cheiro e ficamos com essa herança, né, de chegar e trazer, né? E então o preto também foi a herança da era vitoriana, se vestir de preto, né, a questão do luto. Também uma coisa que já tinha no interior, não sabia, mas a minha mãe, quando viu, isso tinha, cobrir os espelhos, porque era como se fosse, a luz era uma coisa assim, mais de alegre, então tinha que cobrir tudo, né, aqui. Durante aquele período de luto, né? Então, velório, então, e até coisas que a gente nem tem ideia que são os vasos lacrimais, tu viu isso, né? As pessoas choravam, botavam no vasinho e entregavam para a pessoa, né? Eu vou contar uma coisa que pode ser engraçada também, eles guardavam o cabelo. Aí eu achei no século XIX, aí eu peguei, papai, eu quero um pedaço do cabelo, botei aqui, tá tudo guardadinho. Já guardou o cabelo? Já guardei, já da minha mãe também. Mas assim, são coisas que está presente aqui, e a gente não sabe a origem das flores. Então isso, isso é importante saber o porquê disso aqui, já que a gente está inserido na sociedade. Interessante, nós estamos entrevistando aqui o professor, historiador, Adriano Pinheiro Lopes, né? Quero também aproveitar para dizer aos colegas da Academia Maranhense de Letras, da Academia Ludovicense de Letras, Academia Maranhense de Ciências e Belas Artes, Academia Literária do Maranhão, Academia Luminense de Letras, Rosariense de Letras, Arariense de Letras, e os demais colegas da Academia, da Aquaprev também, né? E da Federação da Academia de Letras do Maranhão, da União Brasileira de Escritores, que nos escutam. Nós estamos aqui, nesse momento, levando um pouco também da história de um escritor, né? Que lança o seu terceiro livro. Então, aqui, professor, escritor, Adriano, qual é a sua visão sobre a relação entre a morte e a vida? A minha visão sobre a relação entre a morte e a vida. Deixa eu pensar aqui. Como eu falei aqui é o trabalho de um professor. Eu, momento algum, revelei que eu também tenho a minha religião, a minha crença, para não comprometer a imparcialidade do meu trabalho. É um trabalho para todos. O que eu posso dizer que eu acredito muito naquela questão platônica, né? Que tem um mundo das ideias e tem um mundo real. Aqui eu entrevistei uma médica, Daniele Maia, ela é até diretora do Valdenura Belo, e ela fez uma pergunta e outras pessoas já fizeram essa pergunta, se eu acredito, né, na morte ou na vida após a morte. E assim, eu digo que eu acredito na vida após a morte, mas eu não me apoiei em nenhum versículo, em nenhuma questão religiosa. O que me faz acreditar que a vida continua é uma frase do René Descartes que diz: penso, logo existo. Então, veja bem, você elaborou aqui uma pauta, um questionário,
o rapaz aqui, ele tem toda a ideia de como vai ficar a iluminação. Às vezes o Fábio ali está com um problema, ele consegue solução para isso. E quantas invenções o mundo já teve? Olha aqui a tecnologia toda, a internet, o carro, o avião, o foguete que vai para a Lua. Eu aqui tenho que propor soluções aí no meu trabalho. Todos nós temos uma profissão, todos nós temos uma capacidade criativa. E digo, gente, como é que pode tudo isso acabar? Como é que eu vou deixar de pensar? Como é que eu vou deixar de existir? Então, isso é uma coisa que está dentro de mim. Mesmo a gente tendo uma crença no Deus, no ser superior, mas isso está aqui dentro de mim. Então, essa questão, essa é como a resposta. Sim. Isso aí, então, eu acredito que a gente tem todo um planejamento. Às vezes o cara escapa de um assalto. Eu estou com uma caneta aqui no bolso. Quantas vezes a pessoa levou um tiro, não morreu porque estava com uma caneta no bolso. Então tem todo um caminho que a gente vai percorrer. Não é uma coisa do acaso, entendeu? Acho que o acaso não existe. Como nós podemos aprender com a morte para viver melhor? Rapaz, eu vou citar a frase. Agora o professor gosta dessa mania de citação, né? Eu gosto muito. Norman Cousins, parece Norman Cousins. Está aqui no finalzinho do livro. Deixa eu só dar uma dica. Eu tenho uma pessoa que trabalhou fazendo a normatização, né? E ela, a doutora Consuelo, né? Ela faz a normatização. E eu não sabia que ela tem um recurso lá para checar os autores da frase. Porque aquele Instagram tem muitas frases que você não é do autor. Tem o Norman Cousins. Então, ela diz a seguinte frase que eu vou responder. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Exatamente. Então assim, eu penso assim, que a gente tem que aproveitar os bons momentos e a gente vai aprendendo cada vez mais. Então a gente pensa assim, morte, meu Deus. Né? Lógico que, agora veja bem, eu não estou aqui querendo dizer que a gente tenha que procurar a morte, nada disso. É algo inevitável, a gente não tem por que sofrer e se atormentar. Mas o homem, ele tem um instinto de conservação. Teve um tema, não sei se você mencionou, mas já me perguntaram, sobre o suicídio. E é um tema muito doloroso. Eu quero levar a esperança, eu estou falando, né? Mas acabei não colocando aqui. E também tem visões de religiões também, que há um certo antagonismo, e eu preferi uma coisa que agrega, pegar o que tem de em comum. E entre essas religiões tem pontos em comuns, tem as suas divergências, tem pontos em comuns. Então eu penso assim, o ser humano ele tem um instinto de conservação. Né? Então a gente luta sempre pela essa vida. E Deus sabe o momento que a gente vai partir. Se você jogar uma pedra num cachorro, num gato, ele vai se esquivar. Se eu estiver diante de uma plateia, uma sala de aula, se eu jogar, a pessoa não pensa, é algo já instintivo. Então a gente luta pela nossa conservação e sem o desespero aqui, que é o que eu tento, com o livro, esclarecer e levar ao meu público. Certo, estamos entrevistando o Adriano Pinheiro Lopes, escritor, também historiador e professor. Professor, você apresenta algumas teorias ou hipóteses sobre a consciência e a existência após a morte. Pode nos explicar um pouco mais sobre essa ideia? Certo. Aqui eu peguei aqui umas matérias, pesquisas, sobre, parece que está na página 44, eu vou até puxar aqui, que como se diz? Isso EQM, né? Experiência quase morte. Isso, EQM, bacana. Então, um negócio interessante aqui, bom exemplo. Ele constata logo 44, aqui na página 44, que de modo geral ele coloca aqui que a fase, que essa experiência quase morte, é a fase em que o coração da pessoa para de bater e ainda há uma pequena possibilidade para ressuscitação, perdão. Certo. Segundo a medicina tradicional, nessa fase que diz o cérebro já não funciona em virtude do oxigênio e do sangue
que deixam de ser bombeados para o cérebro. Tá, aí depois ele chega a questionar essa parte aqui. Porque as pessoas veem o corpo, eles se desdobram e veem ali o corpo ali. Teve casos que eu já vi também de, por exemplo, no momento da cirurgia, e aí são as perguntas que a gente vê. Sim. No momento da cirurgia, você estava com uma chave, alguma coisa, que você tem que tirar a roupa, né, toda, né? E parece que tinha alguma coisa, o médico guardou numa gaveta. Aí, quando o paciente recobra a consciência, ele diz, cadê aquele meu chaveiro? Não, eu não vi chave. Senhor, aí ele vai perguntar ao médico, não, senhor, eu vi, o senhor botou naquela gaveta. Como é que ele sabe se ele estava apagado? Então, e também tem a imagem que a pessoa passa por um túnel, né? Tem coisas que, uma coisa interessante, crianças que passaram por essa experiência, que têm antepassados que eles não conheciam, depois que eles recobram a consciência, eles reconhecem pela foto, foi esse aqui que eu vi. Então, são coisas surpreendentes que a pessoa passa. Então, o que a ciência convencional diz? Que para ele se lembrar, o cérebro tinha que estar funcionando, mas não está. Aí fica, como é que ele conseguiu se lembrar? São essas perguntas que eu coloco. Então, a essa relação. Então, você chega, não, eu vi aquilo ali. Eu até contei um caso, vou fazer um spoiler, de uma amiga que, como eu perdi o contato dela, ela não me autorizou, eu modifiquei o nome das pessoas, vou ter nomes fictícios, mas eu vou registrar. Foi uma colega de trabalho, que foi o seguinte, ela foi fazer uma cirurgia delicada, fez suas orações, estava preocupada, como qualquer um, que é normal, e ela chegou, no momento que ela estava apagada ali, fazendo cirurgia, apareceu o coleguinha dela de infância, ela era do interior. Vamos supor que ela tinha já uns 35, 38 anos. Né? O coleguinha de infância, vamos chamar de Fabinho. Fabinho chegou lá, estava lá o Fabinho, vai dar tudo certo, amiga, vai dar tudo certo, tal. E terminou, ela deu tudo certo mesmo. Aí ela teve saudade do colega. Aí foi para o interior, sabia que filho ele levou. O Fabinho morreu já faz tempo. Ele foi andando a cavalo, caiu, morreu espetado numa cerca. Então, aí ela chegou, nossa, então, tá, muitos vão dizer, não são provas, mas é uma evidência muito grande, como é que tudo isso... Então, essa parte que tu perguntou, eu acredito que se responde nessa parte da ciência, da experiência com as mortes, que não é um assunto, não é novidade, isso aí já vem sendo explorado já há muito tempo, e eu quero realçar isso, lógico. Agora, teve uma coisa interessante, eu não sei se eu estou fugindo. Não vai. A princípio, eu não ia falar da experiência quase morte. Eu ia falar da visão... Só uma licença, molhar a garganta. Eu vou fazer o mesmo. Eu queria puxar na ciência a visão da morte segundo a física quântica. Inclusive, meu pai é professor de física. Pesquisei algumas coisas, só que na hora que eu fui me debruçar, eu achei um tema muito denso para um professor de história, até mesmo para eu compreender. E aí eu deixei de lado esse tema, porque assim, você para escrever, para lançar um livro, até para eu dar essa entrevista aqui para você, eu tenho que ter um certo domínio do que eu trabalhei, conteúdo, né? Uma certa desenvoltura do que eu escrevi. E eu digo, eu não vou ter essa desenvoltura. Agora que você perguntou da essência, eu não teria como responder se fosse na física quântica. Imagina, né? Então, uma amiga minha, uma psicóloga, eu botei aqui a Cristiane Caldas, ela sugeriu esse EQM. Você não pode, tem que deixar de falar isso aí de EQM. Me passou algum material, mas eu pesquisei mesmo em alguns periódicos, algumas revistas sobre o tema, e assim fiz. Então, essa que eu colocava. Bacana. Querido Fábio Hunter, obrigado aí pela filmagem, aí, pelas orientações, pelo apoio. Ao querido Coronel Lopes, também que nos escuta, juntamente com a Emília Lopes, a mãe aqui do nosso querido Adriano, o irmão do André também, que nos escuta. A minha tem minha irmã Adma na Alemanha, Nuremberg. A Adma na Alemanha, Nuremberg, também está escutando. A minha querida Socorro Sanches, amada esposa, que também nos escuta. E demais ouvintes da Rádio Fala Sanches Web. Vamos continuando aqui, nós estamos avançando aqui para os momentos finais, né? Então, Adriano, para finalizar, o que você gostaria que os leitores levassem do seu livro
E qual a mensagem principal que você deseja transmitir? De certa forma, você já falou sobre isso, mas agora a gente está indo para um negócio mais, né? Certo. E aí fale como se você estivesse falando para o jovem, para as pessoas que têm assim, um certo paradigma sobre a questão da morte. Certo. Aí eu vou voltar àquele pensamento da Norma Coles, né? Que a maior perda da vida não é a morte, mas sim o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Gente, eu, na minha maneira de ver, a vida tem muito mais coisas a nos trazer sofrimentos, privações, restrições do que a morte. Então a gente tem que se preocupar em como a gente vai viver da melhor forma, não guardar mágoas, ressentimentos, ver a questão espiritual. Por que a gente vai se prender? Tudo é matéria. Isso aqui, ó, o bandido pode levar, né? Aqui assim, o Tolstói, né, dizia assim, que o lugar mais importante na vida, né, não é onde nós estamos, mas sim para onde nós vamos. Tolstói, lembra? Tolstói. Então é assim, o que eu gostaria de levar, tudo isso aqui é transitório, né? Eu sou agora o embaixador, o ministro, aquela coisa, eu sou autoridade. Você orgulho, né? está autoridade, você está. Eu não sou o professor, estou o professor Adriano. Então, o que a gente leva, e aí dependendo de cada religião, cada um tem sua visão, mas eu acredito que o pai, ele vai querer saber o que eu fiz, o que eu fui aqui na Terra. Não é assim, o título que eu tive, né, o status, se eu tinha dinheiro no banco, tudo vai ficar aqui. Então, eu acho que a pessoa tem que ter humildade, não tem que ter desespero. A gente tem que saber que Deus sabe o momento de cada um. A gente tem que se cuidar para não ir antes desse momento. Eu gostaria só de citar um pequeno caso, já está uns minutos finais. Sim. Eu fui a um velório e vi lá uma moça contando um caso, que o pai dela estava numa UTI, muito mal, e os médicos disseram, olha, não tem mais jeito, pode providenciar a sepultura, se não tiver funerário, pode procurar isso, não tem mais jeito. E ela disse que o pai dela melhorou milagrosamente, nenhum dos médicos sabe explicar, olha só, como foi que ele melhorou. E teve alta, saiu, voltou para casa, nenhum médico sabia explicar. 2 semanas depois, ele saiu do hospital, a mãe dela, que é mais nova do que o pai, sadia, teve um AVC. Ficou muito mal, veio a óbito. Então, aquela sepultura, aquilo, quem ia imaginar se aquilo era para minha mãe, se meu pai que estava... Então, Deus, ele sabe tudo. Então, para que o desespero? Não adianta o desespero. É a maneira como se leva a vida, e eu acredito que isso é que vai fazer a diferença, né, do que a pessoa pensar e se angustiar com a morte em si. Então era isso aí. Agradeço muito. Mas não terminou ainda não, né, Espere um pouco aí. Você está se apavorando já. Né? Tem 2 perguntinhas aqui. Certo. Você tem algum projeto futuro em mente? Está trabalhando em algum novo livro? Ou outro projeto qualquer? Não, as coisas vão acontecendo. Agora eu queria até falar que não é fácil. O livro aqui, o primeiro tinha 91 páginas, o segundo 97, esse aqui é o que está menos, ele tem 83 páginas. Porque assim, uma produção, eu tenho um selo da MEI, da editora Viegas Editora, perdão, uma produção independente, então tem todos os custos financeiros, não é fácil lançar um livro. Então, o que eu tenho para o futuro, faltam 6 anos para eu me aposentar do Estado. E entrar nessa área aí do YouTube, né, para a juventude. Sei que é importante a leitura, mas eu tenho que fechar outros e pegar temas que a gente possa ser interessante, debater, entendeu? E o livro a gente faz quando pode, né? Porque é o custo, né? Quando vamos a MEI é a Associação Maranhense de Escritores Independentes, que é lá que eu vou estar lançando o meu livro agora no próximo dia 16 de agosto. E aí é basicamente esses projetos, né? Bacana. Sobre essa questão do lançamento do livro independente, eu conheço muito bem, porque eu sou dessa área, né? E tenho tido muitas dificuldades, né, para fazer os lançamentos, né? E quero aproveitar para dizer para os ouvintes que possam nos ajudar também no nosso trabalho aqui da Rádio Falações Web, porque a gente tem algumas despesas aí mensais, né?
que nós estamos aí com o nosso Pix, 98981359372, em nome de José Carlos Sanches, esse que vos fala. Então, repetindo, Pix 98981359372, qualquer ajuda será muito bem-vinda. Por fim, eu gostaria de agradecer ao Adriano Pinheiro Lopes, né, por compartilhar o conhecimento, a sua visão, né, por esse tema realmente que é um tema diferente do que a gente normalmente trabalha, apesar da gente saber que é fundamental o entendimento, né? E quando eu estava lendo esse teu livro, até me passou um negócio pela cabeça que eu digo assim, porra, quem sabe se a gente tivesse uma disciplina lá no ensino fundamental, no ensino básico mesmo, nas universidades, sobre a morte, a gente tivesse uma visão totalmente diferente do que ela representa, né? Então, agradecer também ao querido Fábio Hunter pelo apoio, né? Aos demais ouvintes. Estaremos, então, encerrando o nosso momento e eu vou dar a palavra para você encerrar com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de, eu diria assim, de motivação, de inspiração para os nossos ouvintes. Eu vou deixar com você a palavra final. Obrigado aqui pela minha participação. Então, assim, uma palavra... Eu acho que eu pego Einstein, será? Porque no finalzinho eu botei aqui uma de Einstein, não foi? Sim, foi. Agora, não sei se minha vista está... Sim, mas pode falar. Tá certo. Tá aqui, tem uma passagem aqui é Einstein, né? Isso. Que diz o seguinte, eu vou pegar aproximar aqui mais da luz, pode ser aqui, né? Isso. Posso levantar um pouco para poder ver melhor? Claro, agora só tem que ficar na linha aí certo. Tá aqui. Do teu... Então aqui, ó, historicamente podemos entender a ciência e a religião como antagônicas. Eu acredito que o verdadeiro sentimento religioso é o mais forte e nobre incentivo à pesquisa científica. Aí vai unir uma ponta a outra, né? Então, eu encerro com essa mensagem aqui do Einstein. Obrigado. E no dia 16 de agosto, às 19 horas, lá na MEI, São Luís Shopping. Aguardo vocês aí. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Ok. Encerramos então a nossa transmissão.